Oi, eu sou o Luiz e hoje nós vamos descobrir o que o RPG que eu jogo com os meus amigos e o Mochila de Criança tem em comum. Vem comigo. Em 1980 foi lançado um livro chamado Michelle Remember, que são as memórias da Michelle Smith, esposa do Lawrence Smith. O Lawrence Smith trouxe essas memórias de volta para ela com um processo de hipnose. E a partir disso, ela trouxe várias ideias de como ela foi abusada por um culto satânico ritualístico. O Lawrence, então, se tornou especialista numa área muito específica chamada abuso de rituais satânicos, que gerou toda uma linha de livros que traziam a ideia de que o seu vizinho, isso mesmo, o seu vizinho querido que leva o Golden Retriever para passear no parque, era, na verdade, um grande satânico. E que a sua vizinha, pior de tudo, e que a sua vizinha, aquela que cuida do seu filho para você ir trabalhar, também fazia parte de toda uma rede de rituais satânicos na cidade. Um dos casos mais longos, caros e emblemáticos dos Estados Unidos foi da escola McMartin, onde 7 profissionais de uma escola de educação infantil receberam 341 acusações de abuso sexual infantil, junto com rituais satânicos. Para compreender melhor o caso, a polícia na época encaminhou os menores para uma clínica especializada em vítimas de abuso sexual, mas o psicólogo/psiquiatra que estava atendendo na época tinha uma metodologia um pouco diferente. Ele seguia uma linha de confirmação em vez de questionamento, o que trazia um certo viés de empurrar as respostas que ele queria ouvir para as vítimas. Quem iniciou as denúncias em 1983 foi Judy Johnson, uma ex-esposa de um dos ex-funcionários da McCarthy. Todos os 7 funcionários foram presos, incluindo Ray Bucket, o pai de uma das vítimas. Mas apenas Peg McMartin e Ray Bucket foram levados a julgamento e foram inocentados em 1990. Após isso, a escola foi totalmente demolida. A mídia norte-americana parou para acompanhar o caso e o que alimentava o fogo era o abuso de crianças e o satanismo envolvido na história. Entre 1984 e 1986, aproximadamente 26 pessoas foram presas por abuso infantil relacionado a casos de rituais satânicos. Apenas relatos sem provas confidenciais que pudessem levar à prisão dessas pessoas e mantê-las na prisão. A preocupação social com essa temática cresceu de tal forma que policiais foram enviados para lidar com essa temática. Considerando que os casos foram encerrados e as pessoas acusadas eram inocentes, mas infelizmente nem todo mundo foi inocentado. Temos o caso do Frank Fuster e sua esposa, que foram acusados de abusar de 8 crianças. Apesar de negarem, eles ainda foram acusados a 165 anos de prisão e condenados. E aqui no Brasil, nós não ficamos para trás. Temos alguns casos de rituais satânicos. Se você não estava embaixo de uma pedra ou dentro de uma caverna em 2021, você com certeza escutou falar do caso Evandro, que aborda o desaparecimento seguido de assassinato do garoto Evandro Ramos Caetano, de 6 anos de idade, em 1992, na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Mas Luiz, o que o caso tem a ver com pânico satânico? Eu te respondo. Nesse caso, 7 pessoas foram acusadas do homicídio do menino Evandro, e o corpo foi encontrado com supostos sinais ritualísticos, e a polícia que investigou o caso acreditava nessa possibilidade. Dentre os suspeitos, 2 mulheres foram indiciadas por bruxaria, Celina e Beatriz Abage, ficando nacionalmente conhecidas como as Bruxas de Guaratuba. Em 2021, o governo do estado do Paraná emitiu uma carta oficial com pedido de desculpas a Beatriz Abage, uma das condenadas ao crime do assassinato do menino Evandro. Em 2023, o procurador Silvio Couto Neto disse não haver provas conclusivas de que os acusados pela morte do menino Evandro teriam cometido um crime. Se você pensa que para por aqui, não, a gente tem muito mais. Entre 1989 e 1993, 23 garotos foram vítimas do monstro de Altamira, mas o que liga o nosso caso do monstro de Altamira com o pânico satânico? O que liga o nosso caso com o pânico satânico não é o Francisco das Chagas, mas sim os acusados prévios deste caso, os nossos suspeitos do crime. Césio Brandão e Anísio Ferreira de Souza, membros de uma suposta seita satânica criada por Valentina de Andrade. Lineamento Universal Superior, também conhecida como Luz. Uma seita que mistura conceitos ufológicos e esotéricos, atraindo a atenção da população e da mídia local, que buscavam incessantemente uma solução para o desaparecimento dos meninos. Acreditava-se que Valentina chefiava um grupo satânico, que
teria supostamente usado os órgãos genitais de crianças em rituais de magia, mas foi absolvida por falta de provas. Na madrugada do dia 14 de outubro de 2001, o corpo da estudante Aline Silveira Soares, de 18 anos, foi encontrado, com 17 facadas em cima do túmulo no cemitério Nossa Senhora das Mercês, em Ouro Preto. A motivação do crime, segundo a promotoria, seria uma partida de RPG, que a vítima perdeu e foi punida supostamente em um ritual satânico. E essa não é a primeira vez que um jogo de interpretação foi ligado a casos satânicos. Vem comigo. Tudo começou em 1979, com o desaparecimento de um estudante chamado James Dallas, que deixou uma carta de despedida para os seus pais em seu dormitório. E como ele não foi bem sucedido em sua tentativa, se escondeu na casa de um amigo. Os pais, então conservadores, contrataram um detetive para encontrar o filho, que então levantou a teoria de que a fuga do rapaz teria sido influenciada pelo jogo Dungeons & Dragons. Alguns anos depois, em 1983, o filho da cristã conservadora Patricia Pullen infelizmente veio a falecer. Irving era um ávido jogador de RPG, e a sua mãe, após o incidente, criou um grupo de defesa para pais contra Dungeons & Dragons. A notícia então se espalhou como uma fireball em um campo. E muitos pais buscaram a cartilha de Patrícia, que prometia ajudá-los a encontrar os primeiros sinais de que os filhos estavam envolvidos em rituais satânicos. O pânico satânico é primeiramente um problema moral. A sociedade precisa incorporar um medo único. É muito mais fácil você acreditar em um problema só do que pensar que toda a sociedade existe tantos problemas e tantas pessoas que podem te fazer mal. Mas e vocês? Conhece alguma história que eu não contei aqui? Deixa nos comentários e se inscreva no canal. Até a próxima.